Quando ninguém acredita em você, o silêncio vira arma. Daniel sempre foi visto como alguém confiável, não pelo que dizia, mas pela forma como dizia. Voz baixa, postura firme, nenhuma pressa em convencer. As pessoas acreditavam nele antes mesmo de entenderem exatamente o que ele fazia. E isso, com o tempo, se transformou em poder. No escritório, Daniel era respeitado. Não levantava a voz, não se exaltava, não criava conflitos visíveis. Preferia conversas individuais, portas fechadas, ajustes sutis. Nada que pudesse ser apontado como errado, nada que pudesse ser provado. Marina chegou depois, competente, dedicada, discreta. No começo sentia orgulho de trabalhar ali. Daniel parecia alguém que valorizava equilíbrio, maturidade emocional, diálogo. Pelo menos era isso que ele dizia. Com o tempo, pequenas coisas começaram a incomodar. Comentários que soavam como conselhos, mas deixavam Marina em dúvida sobre si mesma. Correções feitas sempre em particular, nunca em público. Observações sobre postura, tom, timing, sempre ditas com calma, sempre difíceis de rebater. Quando Marina tentava se explicar, Daniel ouvia com atenção excessiva. Depois sorria. Dizia que ela estava levando as coisas para o lado pessoal, que precisava confiar mais nele, que ali todos eram uma equipe. E Marina começou a duvidar do próprio incômodo. Ela não conseguia apontar um erro concreto. Não havia gritos, não havia ofensas diretas. Apenas uma sensação constante de inadequação, de estar sempre um passo atrás, sempre precisando se ajustar. E quando ela comentava algo com colegas, recebia respostas vagas. Ele é assim mesmo. Daniel é tranquilo. Você deve estar sensível. Aos poucos, Marina passou a falar menos, a se expor menos, a revisar cada palavra antes de dizer qualquer coisa. O silêncio parecia mais seguro do que explicar algo que ninguém parecia disposto a ouvir. Enquanto isso, Daniel seguia intacto. Sua imagem só crescia. Era visto como exemplo de liderança moderna, equilibrado, racional, admirado, até o dia em que Marina deixou de sorrir. Nada explícito aconteceu, nenhuma cena, nenhuma discussão. Apenas um momento em que ela não concordou. Um detalhe pequeno, um projeto, uma decisão. Ela apresentou uma visão diferente, com cuidado, com respeito. Daniel ouviu, agradeceu, disse que pensariam a respeito. Depois disso, tudo mudou. Convites começaram a diminuir. Reuniões passaram a acontecer sem ela. Informações chegavam atrasadas. Comentários surgiam de forma indireta. Marina sentia que algo estava sendo construído ao redor dela, sem que pudesse tocar ou nomear. Quando tentou perguntar, Daniel foi gentil. Disse que ela parecia distante, que talvez estivesse passando por algo pessoal, que ele se preocupava. A preocupação dele soava como diagnóstico. E, novamente, Marina se calou. Até que o peso ficou insuportável. Ela começou a errar coisas simples, a duvidar do próprio trabalho, a se sentir invisível, e isso começou a aparecer, não em falhas técnicas, mas no cansaço, na postura, no olhar. E foi aí que Daniel começou a observá-la com mais atenção, não para ajudar, para confirmar. O ambiente se tornou sufocante. Marina sentia que qualquer reação seria usada contra ela. Se falasse, seria vista como instável. Se ficasse em silêncio, confirmaria a imagem de alguém distante. Ela tentou resistir sozinha, por muito tempo, até perceber que estava desaparecendo. Então tomou uma decisão. Marina saiu, sem escândalo, sem denúncia pública. Apenas pediu desligamento. Saiu com poucas palavras e muitas dúvidas. Levou consigo apenas o que não podia ser apagado, a memória. Daniel acreditou que tudo acabaria ali, que o silêncio mais uma vez resolveria. Mas algo havia mudado. Marina não voltou para casa se sentindo derrotada. Sentia medo, sim, insegurança,
mas também uma estranha clareza. Pela primeira vez em muito tempo, o silêncio não era imposto, era escolha. Ela começou a falar. Não sobre Daniel, sobre padrões, sobre estruturas, sobre comportamentos que não deixam marcas visíveis, mas corroem por dentro. Falava com poucas pessoas, em conversas pequenas, sem acusar, sem expor, apenas descrevendo sensações que outras pessoas começaram a reconhecer como suas. Enquanto isso, Daniel percebeu mudanças sutis, pessoas mais cautelosas, olhares diferentes, perguntas que antes não existiam. Nada direto, nada que pudesse ser confrontado, mas o conforto da certeza havia desaparecido. Marina não buscava justiça imediata, não queria vingança, queria sentido, e sentido, quando compartilhado, ganha força. Ela começou a ser convidada para conversar em espaços pequenos, grupos, encontros, rodas de discussão, sempre com cuidado, sempre sem nomes. E as pessoas ouviam. Daniel tentou reforçar sua imagem, falou mais, apareceu mais, ajustou o discurso. Mas quanto mais falava, mais parecia explicar algo que ninguém havia perguntado. Isso chamou atenção. O primeiro afastamento veio sem anúncio. Uma parceria que não se renovou, depois outra. Pequenos recuos, nada que justificasse alarme, mas suficientes para gerar inquietação. Daniel começou a errar, pequenos deslizes, impaciência, contradições. O homem calmo começava a parecer tenso demais. Marina, por outro lado, ganhava algo novo, coerência. Não precisava mais medir cada palavra. Não precisava mais se justificar por sentir. E isso transparecia. Quando foi convidada para falar em um espaço maior, hesitou. Sabia que não haveria volta. Mas também sabia que continuar em silêncio não a protegeria mais. Ela falou, sem acusar, sem gritar, sem dramatizar. Apenas descreveu o processo de desaparecer dentro de relações aparentemente saudáveis. Falou sobre como o poder pode ser exercido com educação, sobre como a sociedade protege quem parece equilibrado demais. O silêncio na sala foi absoluto, e ali algo mudou. Daniel sentiu antes mesmo de entender. Algo estava fora de alcance. Não havia ataque direto, não havia algo para rebater. Havia consciência. Depois disso, nada explodiu, nada viralizou imediatamente. Mas o ambiente ao redor dele começou a se transformar. Pessoas lembraram de situações antigas, comentários esquecidos, sensações ignoradas. A imagem não caiu, foi reinterpretada. E isso não tem volta. Daniel tentou contato, mensagens educadas, tentativas de conversa. Marina não respondeu. Esse silêncio agora era dela. Ele concedeu uma entrevista, falou com cuidado, disse que respeitava o momento dela, mas que acreditava que ela estava confusa. A palavra foi escolhida com precisão. Confusa. Durante anos, isso teria funcionado. Dessa vez, não. As pessoas não reagiram com ataque. Reagiram com dúvida. E dúvida é corrosiva. Relatos anônimos começaram a surgir, sem nomes, mas com padrões reconhecíveis. Histórias diferentes, estruturas semelhantes. O sistema começou a ranger, parcerias se afastaram, convites cessaram. Daniel ainda estava ali, mas sem o respaldo automático de antes. Marina seguia, não como símbolo, como pessoa inteira, com medo sim, mas sem se apagar. Ela aprendeu que não precisava destruir ninguém, bastava deixar de sustentar o que a destruía. Daniel percebeu isso tarde demais. Ele não caiu de forma espetacular. Permaneceu, mas menor, mais observado, mais limitado. E para alguém como ele, isso era devastador. Marina também perdeu coisas. O passado não foi reescrito. O desgaste existiu. Mas ela ganhou algo que não tinha antes: alinhamento. Em uma de suas falas finais daquele ciclo, disse algo simples: que o maior erro das pessoas não é confiar demais nos outros, mas duvidar de si mesmas por tempo demais.
Essa frase circulou. Daniel ouviu, não reagiu. Pela primeira vez, não tentou controlar. Talvez ali algo tenha terminado. Não houve justiça perfeita. Não houve final cinematográfico, mas houve consequência. Marina seguiu. Daniel permaneceu. E entre seguir e permanecer, existe uma diferença que só quem viveu entende. Porque ser ignorado dói. Mas ser visto de verdade muda tudo. Se essa história te incomodou, talvez não seja por acaso. Se algo aqui pareceu familiar, talvez seja um convite. Conta nos comentários em que momento o silêncio deixou de te proteger. E se quiser continuar ouvindo relatos que raramente são contados em voz alta, o próximo vídeo já está esperando por você.